Olá, turma! Então vamos, turmas, né? Sei que são várias turmas aí espalhadas no estado de Rondônia, aí em várias cidades do interior. Então, pessoal, espero que vocês estejam atentos aí e vamos então para a nossa revisão, vamos aí revisar os conteúdos, os tópicos principais que nós abordamos durante a aula e depois a correção das atividades. Isso mesmo, vamos lá dar início então, sem delonga, aula 6.2, Linguagens Artísticas, parte 4, finalizando aí os estudos sobre linguagens artísticas. Falamos então de 3 linguagens, como a performance, o happening e videocriatura. Então, queridos, o que é a performance, né? Falamos muito durante a aula, que é a forma de combinar elementos da arte do teatro, né? Das artes do teatro, das artes visuais e também da música. Uma característica principal, assim, importante, perceber que não há participação do público, porém pode ocorrer também, varia muito, mas geralmente não há participação do público. Então, o artista articula, né, com a modalidades de dança, música, pintura, teatro, escultura, literatura, colocando em questão a própria definição de arte. Então, performance, vocês viram vários exemplos lá, que o artista sempre usa o corpo, né, para representar uma temática, e, trazendo reflexão sobre um tema. E o happening, que é uma forma de arte que combina artes visuais, também o teatro, sem texto, sem representação. Geralmente o artista, eles improvisam, eles têm ali um tema para abordar. Geralmente eles usam também o corpo, eles ou estão nus, ou estão pintados, ou estão usando um tipo de roupas, né? Representando ali algo que eles querem refletir, e aí eles vão para a rua em grupos pequenos, grupos grandes, para fazer então essa representação de forma bem espontânea. Então há a participação do público, as pessoas podem interagir ali com as pessoas, né, que estão fazendo ali esse trabalho. Então vamos lá ver o próximo tema. Nosso próximo tema foi videocriatura, o terceiro tema. Não numerei as outras, só ficou essa numerada, mas foram 3 temas. Videocriatura, então, é um ser híbrido, né? Uma criação daquele artista, quis inovar, né? Ele fez o quê? Por meio de roupas ali pretas, né? E com a introdução de vídeo dentro dessa roupa, na cabeça do personagem. Então, ele quis formar ali um ser, né, híbrido, que eles chamavam uma espécie de ciborgue, metade gente e metade máquina, ou seja, com um monitor de TV colocado ali no meio daquela armação. Então, vídeo, criatura de um ser híbrido. Vídeo porque usava monitor de TV. Então, também uma linguagem da linguagem das artes, né, arte híbrida, e que faz parte, então, da arte contemporânea. Então, estudante, vamos, então, para a atividade de sala. Vamos fazer aí as correções das atividades, dos exercícios, de novo abordando os temas, né, os conteúdos de aula. Muito bem, então vamos lá fazer as correções das atividades. Hora de tirar as dúvidas, né? Vamos resolver algumas questões com base no conteúdo da aula, desta aula. Então, eu trouxe aqui aquela imagem que eu já havia trazido para vocês, ou trouxe para vocês na aula 6. Então, observe essa imagem e responda a alternativa correta. Então, esse trabalho de Berna Real, com o tema ordinário, registro fotográfico. Então, eu até fiquei de comentar com vocês depois. Então, o que nós observamos aqui é que ela está fazendo o quê? Uma performance. Isso mesmo, ela está andando, caminhando com um carrinho de mão, uma carroça ali improvisada, com ossos, né? Ossos humanos ali. Não vou dizer para vocês que são ossos verdadeiros e originais de corpos humanos,
Não, são ossos representando ossos humanos, no qual ela busca ali, do espectador, uma reflexão sobre qual é o valor da vida, né, na atualidade. Podemos dizer que esse monte aí, essa quantidade de ossos sendo carregado, representa as várias pessoas que muitas vezes morreram por crimes que não foram selecionados, pessoas que morreram por meio de violências, feminicídio. Então, são tantos tipos de mortes, né, que ocorrem no trânsito, que as pessoas morrem o tempo todo, de forma que não deveriam morrer. E porque ela quis dizer aí que a vida nesse período está valendo, né, nesse momento está valendo muito pouco. Então, vamos ver o que a pergunta diz. A artista envolve o seu corpo ai, meu Deus, o que foi? Então, estudante, a artista envolve o seu corpo, seu próprio corpo, como reflexão sobre o momento sociopolítico contemporâneo, sobre a forma de arte representada pela artista. Está correto que se afirma em uma forma de arte, cinema, fotografia, happening, performance ou video art. Então, vamos ver qual é. Letra D, performance. Então, ela envolve o seu próprio corpo, como reflexão sobre o momento sociopolítico, como eu comentei. Né? Os ossos ali humanos representam o quê? Um período em que a vida das pessoas está valendo muito pouco, e tudo isso está relacionado ao quê? Questões sociais e políticas. Isso mesmo, porque há tantos crimes, tantas mortes, né, de pessoas, de mulheres, de crianças, devido a uma lei, uma questão política, a lei que muitas vezes são muito frágeis. Então é muito fácil tirar a vida de alguém, né? Porque a pessoa já sabe que não vai ficar muito tempo presa. Então são muitas questões que poderíamos refletir sobre aquela performance daquela artista, certo? Então envolve questões sociais mesmo e políticas. Então questões importantes para que possamos pensar sobre isso. Qual é o valor da vida na atualidade? Então, o quanto temos que cuidar da nossa segurança, da nossa vida, também observar mais as pessoas, as crianças, né? Proteger nossas crianças. Então, é um trabalho artístico aí que traz reflexões muito importantes para o contexto social. Então, voltando, né, para a tela, vamos para a próxima questão. Então, resposta correta, letra D. Forma de arte que combina elementos do teatro, das artes visuais, da música. Nesta linguagem, a arte não há participação do público. A respeito deste conceito, está correto que se afirma em... Vamos ver qual é a resposta, né? Essa forma de arte que utiliza elementos do teatro e das artes visuais e música. A performance, então, de novo, uma outra questão sobre isso, né? Não há participação do público, porém pode ocorrer. Certo? Então, de novo, aí esse conceito para que vocês fixem melhor. Então, a questão 3 diz que o uso de elementos de forma a aproximar o espectador, fazendo participar da cena. As improvisações conduzem a cena, ritmada pelas ideias de acaso, espontaneidade, em contextos como ruas, lojas vazias e outros. A este conceito está correto que se afirma em... Então, esse conceito aí, essa linguagem da arte, é cinema, fotografia, happening, performance ou video art. Eu sei que vocês vão acertar, que é a letra C. Happening. Por quê? Porque utiliza ali improvisações, vocês têm que ficar atentos às características, certo? Sempre busca, né, aproximar o espectador. Também as pessoas podem fazer participação da cena, perceberam ali? Então, as ideias ocorrem pelo acaso, espontâneo, em contexto que pode ser, geralmente, em ruas, lojas vazias e outros, qualquer local, né, onde há o público, onde há pessoas. Então, letra C. Próxima questão.
Questão 4. Observe essa imagem e marque a alternativa correta. Aqui um trabalho com o título O Porco, de Nelson. Aquele trabalho ali, estudante, né? Aquela exposição ali, trata-se de um happening, porque o artista provocou críticas. Os críticos de arte e os jurados do 4º Salão de Arte Moderna de Brasília foram envolvidos sem perceber na obra de Nelson Lerner? Uma questão que vocês viram durante a aula, tiveram essa informação, né? Durante a aula, está correta. A situação não provocou muita polêmica e discussão? Também essa nós podemos excluir, porque nós comentamos durante a aula que sim, ao ver um porco empalhado dentro de uma caixa de madeira, provocou muita crítica, sim, dos críticos, se aquilo era arte. O fato provocou um debate sobre o que é arte? Então, vamos para a alternativa correta. Alternativa correta, 1, 2 e 4. 1, trata-se de um happening. 2, sim, os críticos de artes, né, dos jurados, ficou envolvidos sem perceber. E 4, o fato provocou, sim, um debate sobre o que é arte. Então, parabéns aí para quem acertou. Questão, resposta correta, letra A. Muito bem, então vamos para uma questão, próxima questão do Enem. Somente uma, tá? Lembra que sempre é uma, mas vou começar a trazer mais questões. É porque é difícil a gente encontrar questões mais atuais, geralmente são questões muito grandes. Então, mas nunca vamos deixar de trazer. Eu acredito que os outros professores também, dos outros componentes, sempre traz uma questão do Enem, entre uma aula ou outra, certo, pessoal? Para vocês irem exercitando. Então, vamos lá. Vamos ver qual é a questão, se é de nível fácil, de nível médio. Vamos fazer a leitura. Vamos fazer a leitura aqui, com atenção. Na exposição, a artista está presente no MoMA, em Nova York. A performer Marina Abramovic, a palavra não está completa, mas é o jeito que estava no texto, fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta protagonizou uma performance marcante. Em 2010, 6 dias por semana, num total de 736 horas, ela repetia a mesma postura, sentada numa sala, recebia os visitantes, um a um, e trocava com cada um deles um longo olhar, sem palavras, em silêncio. Lembra que eu trouxe uma imagem para vocês? Então, ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. Eu trouxe essa imagem para vocês, vocês podem voltar lá e assistir. Então, sobre esse trabalho dessa artista, dessa performance. O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha às tendências contemporâneas e se caracteriza pela negociação colaborativa de sentidos entre artista e a pessoa com quem interage, inovação de uma proposta de arte relacional que atenda a um museu, abordagem educacional estabelecida na relação da artista com o público. Essa questão só tem 4 alternativas. Redistribuição do espaço do museu, que integra diversas linguagens artísticas, aproximação entre artista e o público. Acho que a letra E seria essa, ó. A hora da digitação subiu. O que rompe com a elitização dessa forma de arte? Então, estudante, não é uma questão simples, né? Vai direto à resposta, ao conceito, porém ela não é tão fácil, mesmo a gente fazendo leituras, né, desse trabalho, dessa artista, dessa performance. As perguntas estão bem assim, difíceis, porque são parecidas, são confusas, mas vamos ver qual é a resposta. Ó. Letra A, ó, negociação colaborativa de sentidos entre artista e a pessoa. Por quê? Negociação colaborativa. A pessoa chegava, sentava, né? A pessoa chegava,
ela estava lá parada, sentada. A pessoa chegava, sentava, ela tinha que colaborar com a performance da artista, que era ficar olhando, não conversar. Então, a letra A que se aproxima da resposta correta, certo? Então, letra A, parabéns aí para quem acertou. Vamos voltar para a tela, mas já observamos que não é uma questão simples, né? Porque tem várias palavras que estão relacionadas a esse evento. Então, letra A. Vamos, então, para a última questão. Questão discursiva. Diferencie o happening da performance. Então, uma questão que vocês encontram no texto. Vocês podem pesquisar mais sobre isso também. Então, vamos lá. O happening. No happening, utiliza-se distintos materiais como elementos de forma a aproximar o espectador, né, fazendo-o participar da cena proposta pelo artista. Assim, o happening se distingue da performance. Por quê? Porque não há a participação do público, obrigatoriamente, certo? Então, tanto o happening como a performance utiliza o corpo, utiliza-se a performance pode se utilizar de outros materiais, mas sempre vai ter a presença do artista, certo? Ele vai utilizar de alguns materiais ali para complementar a sua performance. E o happening sempre há, então, o envolvimento das pessoas, então é interagir com o público. Então, vamos ao material complementar, um vídeo com o tema performance, para vocês aí ampliar aí mais informações sobre esse tema. Então, estudante, essas foram as nossas atividades. Espero que vocês tenham gostado, né? Trouxe aí conceitos sobre, então, os temas abordados, para que vocês possam fixar mesmo desse conteúdo e não esquecer mais, tá? Quando vocês verem uma performance ou um rap, não vai assustar, já sabe que faz parte das linguagens da arte, não vai dizer, isso é arte, que é isso, que tem a ver esse povo fazendo isso. Então, é uma forma de muitos artistas, né, fazerem as provocações às questões sociais. Então, obrigada pela atenção de vocês, estudantes, professor, obrigada, e nos encontramos na próxima aula.